Então, a gente vai falar hoje sobre os subdoshas do Ayurveda. Já estou entregando a página do ouro aqui, calma. Então hoje é um especial de subdoshas, tá? Para vocês lembrarem, para quem já teve a oportunidade de assistir às aulas do YouTube, para quem está no curso de nutrição, no curso de rotinas diárias, eu mostro para vocês que Sankhya não é só o nome de uma empresa. Sam significa saber e Kya, a verdade, saber a verdade sobre cada um de nós, saber o que é bom para cada um de nós. Sankhya é um sistema de enumeração, de organização do conhecimento. Então, com base em Sankhya, a gente compreende que somos um espírito que já viveu muitas jornadas e esse espírito nessa vida habita um corpo físico e eu estou utilizando desse corpo nesse momento para as minhas expressões espirituais. E que todos possamos, pouco a pouco, aprender mais sobre as expressões espirituais. Me passa uma caneta preta? Um canetão? Essa daqui tá ótimo. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Falando então, introdução básica para a galera, essa é uma live mais avançada, quem está no Instagram vai para o YouTube, quem está no Facebook aconselho que vocês possam ir para o YouTube e quem está assistindo pelo webinário, pelo link que vocês receberam no e-mail, pode se manter aí mesmo que vocês estão vendo a própria live do YouTube, tá? E quem está na gravação, bem-vindo, vocês vão estar assistindo isso depois. Pessoal, quando a gente fala em Ayurveda, então, a gente fala em características biológicas, é uma biologia para definir as diferenças entre as pessoas. Então, as características biológicas podem se resumir em Vata, Pitta e Kapha. A gente fala que a minha voz se move até vocês por esse campo vazio, isso é Vata. Vocês compreendem o que eu estou dizendo, discernindo um som e transformando ele em informação. Isso é o metabolismo de Pitta. E vocês lembram ou não lembram do que eu estou dizendo, vocês guardam ou não guardam essa informação, que é o bom kapha da vida, que é a boa nutrição. Então nós temos os 3 doshas trabalhando em todos os corpos, todo mundo tem os 3 doshas. Ah, eu sou agravado em Vata. Cara, você pode ser agravado em Vata, mas com certeza você tem os outros doshas. Às vezes você fica estressado, que é o Pitta, às vezes você fica estagnado, que é o Kapha, às vezes você fica rápido demais e ansioso demais, falando muito rápido na live, querendo passar milhões de informações ao mesmo tempo. E isso é o Vata. Então os 3 doshas eles estão o tempo inteiro trabalhando. Os doshas mudam de acordo com o período do dia, os doshas mudam de acordo com as estações do ano, os doshas mudam de acordo com as etapas da vida. Então doshas são energias físicas que estão o tempo inteiro em mudança, tá? Agora, a gente vai explicar hoje como funciona a arquitetura dos subdoshas, tá bem? Eu aconselho que vocês anotem todos os slides, porque um é diferente do outro, tá bem? Mesmo que eu mostre todos os subdoshas para vocês. Então, quando eu falo na forma como o Vata funciona no corpo, eu falo que existem vários tipos de movimento no corpo. Quando eu falo do movimento, da característica do Pitta, eu estou dizendo que existem vários tipos de metabolismo no corpo. E quando eu falo das características do Kapha, eu estou dizendo que existem várias formas de nutrir o seu corpo, várias mucosas diferentes para proteger o seu corpo da própria acidez, do próprio ressecamento. Então, a gente, quando entende subdosha, a gente entende como o Vata, Pitta e Kapha atuam no corpo humano, tá? Então, quando eu vou falar de um passarinho, por exemplo, não necessariamente ele tem todos os subdoshas. Quando eu vou falar de uma ostra, ela tem sistema metabólico, mas não necessariamente ela tem todos os subdoshas. Então, a gente está falando aqui do corpo humano. Eu estou fazendo essa conexão para vocês entenderem que o Ayurveda está em tudo. Quando você pega um bom jardineiro e esse jardineiro explica para você que a planta está seca, ele pode dizer que a planta está com excesso de Vata. Ela precisa de um kapha ali, de uma nutrição. Quando você pega a planta com as folhas queimadas, e isso está queimando ela e tirando a nutrição dela, eu falo que é um excesso de Pitta. E se eu botar água demais e a folha começar a apodrecer, é um excesso de Kapha. Agora, a níveis biológicos humanos, a gente define a biologia dentro dos subdoshas. Então, subdoshas é uma forma avançada de compreender como o metabolismo funciona, como todo o sistema corpóreo funciona. Nós temos os 5 ventos, os 5 subdoshas de Vata, os 5 subdoshas de Pitta e os 5 subdoshas de Kapha.
Deixa eu trocar a caneta que eu não estou com a melhor, não. Beleza, voltei. Achei que eu estava com a boa, agora eu estou. Então vamos lá. Quando eu falo nos 5 ventos, eu falo no movimento das suas ideias. Então, como você movimenta as suas ideias? Aquela hora mais criativa do dia, a hora em que eu falo uma coisa e você está tentando fazer as suas conexões para entender bem, é o movimento do prana. O prana, ele é um movimento da mente, um movimento de ideias, tá? Então, agora vocês tentando entender o que eu estou dizendo, não, eu estou muito confuso. Então, está com muito prana na sua cabeça. O Edson fala muito e minha cabeça fica cheia de ar. Ou seja, seu prana está com muito vata. Não é cheia de ar? Não. Mas ele fala tanto que minha cabeça fica quente. Então, o seu prana está com excesso de pita. Ele fala tanto e eu consigo guardar tudo o que ele fala. Então, o seu prana está com um bom kapha, beleza? Eu vou repetir isso várias vezes hoje para vocês entenderem. Então, prana é o movimento da mente, o movimento de ideias, tá? O movimento da criatividade. Criatividade. O dana é o movimento das expressões. Então, nesse momento, eu estou usando o chakra da garganta para me expressar, para falar para a galera do Instagram e para o YouTube, para falar para a galera do Facebook e para o YouTube. São as minhas expressões por Udana. Então, é o vento das expressões, o movimento das expressões. Então, o Udana, ele se localiza na garganta e ele está trabalhando com um movimento expressivo. Tá? Então, esse movimento de Udana faz com que a minha garganta agora fique um pouco seca. Então eu preciso lubrificar a garganta. Ou seja, Udana está com excesso de vata porque está secando? Não. Eu estou com uma inflamação na garganta. Então, o meu Udana está com excesso de pita. Beleza? Não, na verdade, eu estou com hipotiroidismo, eu estou com decaimento e estagnação das funções da tireoide, das funções expressivas. Eu engoli um sapo um dia e não estou dizendo o que eu penso. Então, o meu Udana está com qualidades kapha, tá? Quando eu falo em qualidade, não estou falando assim, é bom, estou dando características, tá? Então, Udana com qualidade vata, minha garganta secou, por exemplo. Udana com qualidade pita, minha garganta está inflamada. Udana com qualidade kapha, minha garganta está com estagnação, está com muco, está com peso. Samana é o movimento dos alimentos, percebe, prana, movimento de ideias, Udana, movimento das expressões. Samana sempre é movimento, samana, movimento dos alimentos. O movimento dos alimentos no seu trato digestivo. É a seleção do alimento que vai para o fígado formar tecido e a seleção do alimento que vai manter o processo descendente para virar dejeto, para virar fezes. Então, samana é o movimento dos alimentos. É o movimento da seleção daquilo que vai ser enviado para produzir tecido, daquilo que vai descer o intestino delgado até o intestino grosso para virar dejeto, tá bem? Então, samana está concentrado no estômago e no intestino delgado. Deixa eu respirar. Prana, então, movimento da cabeça com ideias. Udana, movimento expressivo pela garganta. E samana, movimento dos alimentos passando pelo estômago, pelo intestino delgado. Apana é o movimento excretor, o movimento descendente, o movimento para fora dos dejetos. Urina é apana, é movimento dos dejetos. Então, urina é apana vayu funcionando, apana vata, tá? Movimento excretor. Um orgasmo é apana. Eliminar o seu cocô é apana. Todo movimento aqui de baixo do chakra básico e do chakra sexual estão ligados à apana, estão ligados a um movimento descendente daquilo que você não quer mais. Então, a apana ele é
em 90% dos casos, o movimento das excreções, mas o movimento da fecundação, o espermatozoide indo até o óvulo descendo das trompas, tudo isso está ligado a essa região baixa, ao movimento dessa região inferior, tá bem? E agora, qual movimento faltou? Ó, movimento de ideias, movimento das expressões, movimento dos alimentos, movimento dos dejetos. Qual é aquele movimento que a gente não falou? O movimento da circulação. Mas eu não falei das 3 características de Apana, né? Apana muito vata, por exemplo, meu intestino secou. Beleza? Aí o intestino secou, eu estou com pouco dejeto, eu estou com pouca lubrificação, eu estou com baixa contagem de espermatozoide. É um movimento de Apana com excesso de vata. Ah, não, mas na verdade eu estou com o intestino irritado, eu estou com uma infecção urinária. Então, é o Apana que está com características Pitta, a inflamação de Pitta tomando o subdosha de Apana. Se eu estiver falando muito rápido, me avisem, tá? Que até quem está aqui, assim, que eu sei que isso é um assunto muito novo e eu não tem por que eu não demorar para falar disso. Então, um Apana muito vata, intestino seco, baixa lubrificação, baixa contagem de espermatozoide. Um Apana Pitta, infecção urinária, irritação no intestino. E um Apana Kapha, fezes muito volumosas, estagnação, muco nas fezes, urina turva. Então, dentro desse processo, você entende melhor como os subdoshas funcionam. Viana é o movimento da circulação. É o seu coração se movimentando, mandando os nutrientes para todo, fazendo os nutrientes se moverem no seu corpo. Então ele puxa para ele manda embora. Ele manda embora e puxa e fica fazendo esse movimento circulatório constante. Viana, então, ele está muito ligado ao movimento cardíaco. Então, se eu falo assim, ah não, eu estou com uma arritmia, é um problema de vata em Viana, uma falta de ritmo no movimento do coração. Ah não, na verdade eu estou com um calor no peito, uma mancha vermelha aqui, uma sensação de queimação no peito, é um Viana com qualidades, com características Pitta. Ah não, eu estou com entupimento das artérias, é um Viana com qualidades Kapha. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Tá ficando legal? O pessoal está entendendo? Beleza. Ah, o pessoal está anotando. Beleza, beleza. Então, revisando. Prana, movimento de ideias. Udana, movimento das expressões. Samana, movimento dos alimentos. Apana, movimento excretor, movimento dos dejetos, movimento da fecundação. Então, está dejetos aqui, mas a gente também pode colocar fecundação. Fecundação, tá? E Viana, movimento circulatório. Então, por exemplo, estou com frio nas extremidades. Então, a sua circulação não está tendo capacidade de mandar nutrientes até as extremidades. Tá bem? Fez sentido para vocês? Falamos então dos 5 ventos, das 5 formas que o Vata se representa no corpo humano. Tá? Tem muito conteúdo para vocês, não é só esse slide. Vamos continuar acompanhando. Quando eu falo nos 5 metabolismos, nas 5 formas de transformação no corpo, eu falo inicialmente no suco gástrico, tá? No suco gástrico. Pachaka, Pitta, tá? O movimento, a produção de enzimas digestivas. Então, é o metabolismo da sua digestão. Você quer pegar os nutrientes, que são macromoléculas, e aí você quer transformar em pequenas moléculas que já estão com acidez ali, já estão pré-digeridos e vão ser enviados para o seu fígado. Quem faz isso é Pachaka. Pachaka, ele está no seu estômago e no seu intestino delgado, produzindo secreções biliares, produzindo enzimas para que você possa digerir os nutrientes. Beleza? Pachaka muito vata, eu estou com uma fome errática. Eu tenho às vezes muita fome, às vezes pouca fome. Pachaka com qualidades Pitta, eu estou com muita acidez. Meu estômago está muito quente, eu estou com azia, eu estou precisando comer o tempo todo, porque o tempo inteiro eu estou produzindo enzimas digestivas. Pachaka com qualidade Kapha, eu estou com peso no estômago,
eu sinto uma mucosa aqui no estômago. Então, eu nem tenho muita fome, e quando eu tenho fome, eu posso comer, que como tem muco na minha digestão, eu não estou conseguindo ter a sensação de saciado. Então, quem tem pachaca com qualidade escafa, acaba tendo uma estagnação dos nutrientes, uma digestão lenta, tá? A falta de pita, a falta de um bom pachaca pita, de um bom subdosha da digestão, gera uma das principais inconstâncias alimentares. Seu Agni, seu fogo digestivo, ele está muito concentrado dentro de pachaca pita. Então aqui é a sede do Agni, tá? Por isso é importante ter um pachaca pita super em dia. Agora, quando você começa a digerir os nutrientes vão se transformando em sangue. A sede do sangue é o fígado, mas o sangue ele se espalha por todo o corpo e ele concentra uma grande quantidade de pita. Quem controla o sangue é o subdosha de pita chamado Handjaka. Handjaka significa aquilo que dá cor vermelha. Handjaka é o subdosha do sangue. Então, eu digo que Handjaka é uma das sedes de pita no corpo. Quando o Handjaka está muito vata, ou seja, o sangue está vata, vata não é vazio, não é leve, o sangue está leve e vazio, então eu estou dizendo que Handjaka, que o sangue está, por exemplo, anêmico. Se você está anêmico, você vai ter frio nas extremidades. Quando eu falo das lives dos 7 tecidos que vocês conseguem ver no fórum da Sankhya, todas as lives, vocês vão ver que o sangue, que é o segundo dos tecidos, ele promove paixão pela vida. Então, Handjaka Pita promove paixão. Se a sua paixão está vata, você vai ficar inconstante, você gosta muito, mas aí já acaba a paixão logo logo. Ou você nem tem essa sensação, você fica muito frio, seu sangue fica frio, aí você tem que se cobrir muito, bate um vento, você já adoece. Então, Handjaka com qualidades, características vata, é vazio no sangue. Handjaka com qualidade pita, com excesso de pita, com característica pita, significa, por exemplo, calor nas extremidades, sensação de queimação, excesso de acidez. O Handjaka, o sangue, é a fonte para nutrir a pele. Então, quando você tem problema de Handjaka, geralmente você tem problema de pele. Furúnculo, por exemplo, é um problema de Handjaka. Espinhas vermelhas e inflamadas é um problema de Handjaka. Mas aí já começa a se representar na pele, a gente ainda vai ver o subdosha da pele. Então, Handjaka Pita, inflamações sanguíneas de várias formas. Handjaka Kapha, peso no sangue. Edson, o que é peso no sangue? Por exemplo, colesterol alto, má circulação, trombose, endurecimento da circulação é um conjunto de kapha com vata. Vata porque fica duro e seco e kapha porque é estagnado. Então, Handjaka com qualidade vata, anemia. Handjaka com qualidade pita, acidez sanguínea. Handjaka com qualidade kapha, por exemplo, colesterol alto. Essas traduções que eu estou fazendo de como é o pachaca, vata, pita e kapha são exemplos. Não é mandatório dizer que um Handjaka com qualidade vata vai ser anemia. Às vezes é frieza para a vida, às vezes é baixa ferritina, às vezes é um sangue que não está conseguindo mandar calor para as extremidades. Mas se você entender o sistema como um todo, você consegue tratar precisamente, aumentando, por exemplo, Handjaka, sangue, com qualidade vata, ou seja, vazio no sangue. É por isso que eu falo muito no suco matinal Ayurveda, porque é um líquido quente, nutritivo, que aumenta o metabolismo. E se todo mundo tiver bons nutrientes e um Agni bom, vai ficar bem. O cara excreta todo dia, ele ingere todo dia, ele se transforma todo dia e tudo acontece muito bem. Então, o Handjaka com qualidades vata, pita e kapha. Beleza? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O pessoal está gostando? Dá uma respirada aqui. Por que é legal dar uma pausa, galera? Porque o sadhaka, o discernimento mental, tá? Fala comigo, ia falar alguma coisa? Não, o pessoal está falando aqui, estou entendendo e adorando. Isso é muito bom. Legal, pessoal. Bom que vocês estão gostando. Eu estudei, assim, sem exagero, muitos anos para entender esse sistema dessa forma. Não só estudei com livro, como estudei com muito paciente, tá?
Então, sadaka é o discernimento mental. A gente tem que falar devagar, eu tenho que botar o azul, o vermelho, o marrom. Foi difícil achar esse marrom, mas isso aqui é para o sadaka pita de vocês, para o discernimento mental não ficar vata. Porque se o discernimento mental ficar vata, vocês vão ficar confusos. Se eu falar muito rápido, vocês vão ficar confusos. Se eu der muita informação, a mente de vocês vai fritar. O sadaka vai ficar com qualidade pita. Quando alguém vai lá e bate no carro de vocês e arranca e vai embora, você frita. E isso é um sadaka pita. Ah não, mas na verdade o dia que bateram no meu carro eu fiquei com tanto medo que eu fiquei até feliz do cara ir embora. Ou seja, seu sadaka ficou com qualidades vata. Sua mente ficou com qualidade vata. Seu discernimento mental ficou com qualidade vata. Se vocês estão achando, por exemplo, que prana, que é um movimento de ideias, é parecido com sadaka, que é o discernimento de ideias, já já vocês vão entender melhor essa conexão entre os subdoshas, tá? Então, um sadaka vata, confusão mental. Um sadaka pita, estresse mental. Então, sadaka, ele é parecido, para quem está nos cursos de rotina diária, no curso de nutrição, vocês têm essas aulas introdutórias, onde eu explico sobre o prana como movimento etéreo, o tejas, vou colocar aqui entre parênteses, tá? Que é do subdosha de pita, o tejas como o discernimento mental. O tejas, ele é representado como uma vela no centro do seu cérebro. Tudo que passa pelos sentidos passa por essa vela, e a vela traduz isso em uma forma de informação. E essa informação, então, esse sadaka pita, ele serve para discernir o que está acontecendo com você. Então, escolher entre certo e errado não é vata, é pita, é sadaka pita, tá bem? Agora, um sadaka kapha. Ah não, eu estou estagnado na mesma ideia, eu não consigo mudar a minha cabeça, eu acho que o Ayurveda não pode ser feito online. Aí a gente vive numa era online, tudo é online, é uma cidade gigante, você vai pegar um carro em São Paulo, 1 hora de trânsito, mas não, é só pessoal, é só presencial. Eu estava com essa ideia de que a Ayurveda é só presencial. Precisei dos meus parceiros para me pegarem pelo braço, me puxarem pela orelha e falarem assim, cara, tem que ir para o online para você conseguir atingir mais pessoas. Não dá para você ficar só dentro de casa, não dá para você ficar só atendendo no presencial, tem que aparecer para o mundo, tem que perder a vergonha. Que é o sadaka tem que deixar de ser kapha, eu tenho que deixar de ficar com as ideias estagnadas, tá bem? Então, sadaka, discernimento mental. Alochaka, eu tô bonito? Não, vamos falar assim, tô bonito hoje. Tá simétrico aqui o quadro? Os meninos falaram que sim, né? Eles fizeram, não tá, não, mas eu sei o que eles querem dizer. Porque o discernimento visual, a percepção visual é alochaka. Então, é a primeira reação do que você vê. Você olha para alguma coisa e já cria uma percepção daquilo. Então, vocês olham e falam, pô, que parede bonita, que legal. Aí vai ter uma pessoa em 20 milhões que vai falar assim, que absurdo, o cara tirou um quartzo rosa da rocha para botar na parede. É verdade, né? Só que aí é o seu alochaka pita não deixando você ter um discernimento leve. Quando você olha alguma coisa, quantas vezes você não olha alguma coisa e não vê? Hoje de manhã eu fui encontrar uma paciente minha e aí eu fiquei em casa, revirando a casa para encontrar uma manta roxa para cobrir a mesa. Eu não encontrei a manta. Quando eu volto para casa, tá minha namorada assim, tu faz uma bagunça, hein? Aí eu falei assim, meu bem, é porque o meu alochaka pita estava confuso. Eu estava muito vata no meu discernimento visual. Então, por mais que a manta estivesse em cima da cama, eu não consegui ver. Eu peguei o lençol, joguei para o alto, peguei o cobertor, joguei para o alto. Falei assim, eu vou tomar bronca a hora que eu voltar para casa. Por quê? Porque o meu alochaka, o meu discernimento visual estava muito vata. E aí, quando ela saiu assim e viu a casa toda bagunçada, mano, não estou falando só do quarto, não. Tudo bagunçado, o alochaka pita dela ficou pita. Ela falou assim, cara, mano, olha o que eu estou vendo, que absurdo, tudo fora do lugar. Então, por exemplo, a busca por simetria é um alochaka com qualidades pita. É um discernimento visual com qualidades do pita.
Ah, não, mas olha, tudo bem, saiu de casa cedo, foi trabalhar. Ah, eu amo esse menino. Então, obrigado por me ajudar, meu bem. É um alochaka com qualidade scafa. Então, é amorosidade nos olhos, tá? Então, alochaka vata, confusão. Alochaka pitta, inflamação. A gente também pode falar, por exemplo, conjuntivite é um alochaka com qualidade pitta. Ah, não, mas eu tô com remela, com muco nos olhos. Então, é um alochaka com qualidade scafa, tá bem? Ah, um bradjaka. Cara, o que é bradjaka? Já viram essas pessoas que quando ficam nervosas ficam muito vermelhas? Essas pessoas, qualquer coisa que acontece, a pele estoura, o suor fica muito ácido e aí corrói a pele. Então, bradjaka, ele é basicamente a pele, tá? E a pele, ela é um grande termômetro do pitta. Quando a pele está muito branca, igual a gente estudava no colégio, que as europeias, na época do Império Europeu, na época dos reinados, elas até pintavam, tatuavam um roxo aqui. Ah, não, meu sangue é real, é um sangue roxo. Isso é um sangue vata. Bradjaka pitta, qualidade da pele com excesso de vata. Então é uma branquidão, é uma falta de bom brilho. Então um pachaka pitta equilibrado promove brilho, tá? Um pachaka pitta com excesso de vata é uma pele acinzentada, uma pele esbranquiçada. Um bradjaka com excesso de vata é acinzentamento, é pele muito branca. Mas vamos falar de negros também. Então um bradjaka com uma pessoa quando é muito negra, com a pele fria e a pele seca, também é uma qualidade vata. Quando o bradjaka está com qualidade pitta, a gente tem a pele mais vermelha um pouco. E aí a gente tem tendências a problemas de pele como espinhas, como eu falei do furúnculo. Aí a gente já fala de doenças como dermatite atópica, como psoríase, que são os problemas do excesso de pitta na pele, beleza? Ah não, mas na verdade a minha pele é grossa, mucosa. Eu pego a minha pele e ela não é fina, é uma pele grossa, grudada. Então ela tem pouco movimento e muito muco. É um bradjaka com características kapha. Beleza? Vamos dar uma respirada e uma revisada. Pachaka é movimento de metabolismo digestivo. Randjaka é calor sanguíneo. Sadaka, discernimento mental. Alochaka, discernimento visual. E bradjaka é a capacidade metabólica que a pele tem. Por isso a Ayurveda fala, só deve colocar na pele o que você pode ingerir, porque a pele tem metabolismo. O maior órgão metabólico do corpo é a pele. O que você colocar na pele, ela metaboliza. Então, quando a gente vai fazer uma massagem e escolhe o óleo precisamente, um óleo quente, um óleo frio, um óleo leve, um óleo pesado, um óleo úmido ou um óleo de características mais adstringentes, como o óleo de coco, ele é mais ressecante um pouco, apesar de ser óleo. Então, se você passar ghee na mão, você vai ver que ele é como um sebo. E aí ele nutre bem a pele. Mas se você passar óleo de coco, você vai ver que às vezes o óleo de coco até parece que tem uma farinhazinha, uma areiazinha, porque ele é um óleo mais seco um pouco. Então, você nutre o bradjaka com aquilo que você põe na pele. Beleza? Por isso a gente fala assim, lençóis de seda, porque o que você toca na pele está nutrindo a pele. Você não vai digerir o lençol de seda, mas se você colocar uma coisa muito áspera na pele, como um algodão cru, por exemplo, aquilo dá uma sensação de irritabilidade. Irrita bradjaka pitta, tá bem? As 5 mucosas, as 5 representações de kapha no corpo. Quando eu falo muco, eu não estou falando só de uma coisa ruim, eu estou falando de lubrificação, de revestimento. Então, quando você não tem um bom kapha, você tem uma falta de mucosa. Quando você tem um bom kapha, você tem uma mucosa boa. Quando você tem um excesso de kapha, você tem muco generalizado no corpo. Então, os 5 mucos do corpo é o muco estomacal, tá? O kledaka está no estômago, sempre revestindo a região. Então, o seu estômago, quando você tem azia, é geralmente uma falta de kledaka kapha, uma falta de uma boa mucosa no estômago. Essa falta de mucosa, ela faz o alimento passar muito rápido. Então, por exemplo, pessoas que são muito magras, geralmente elas têm pouco kledaka kapha. Uma característica, então, de um kledaka muito vata
de um muco estomacal seco é quando a pessoa tem umas fomes assim, não tenho fome, de repente ela tem muita fome. Aí ela come e já sente estagnação, assim, precisa dormir, porque tem tão pouco muco que o alimento passa muito rápido. Aí todas as energias mentais são direcionadas para o estômago e para o intestino delgado para você conseguir digerir. Então, a falta de um bom Kledaka faz com que a pessoa fique muito com a digestão muito rápida e com pouca capacidade de absorção. Então, por isso que eu explico muitas vezes, e quem me acompanha consegue ver isso. Falo, galera, não é para fazer a mesma dieta o ano todo. Se você fizer uma dieta com pouca gordura, com pouco doce, eu não estou falando açúcar, mas estou falando assim, tâmaras, ghee, semente de abóbora, semente de girassol, raízes, ovos, cremes, purês, soufflés, tudo isso promove um bom Kledaka Kapha. Ah não, mas eu sou vegano, crudívoro, vivo de luz, de 20 em 20 dias eu faço um jejum de 3 dias. Ou seja, tu está inibindo a produção de Kledaka, você vai diminuir sua capacidade de absorção, aí você vai ter problemas de anemia. Porque se você não reveste o alimento com um bom muco, ele não adere ao seu corpo. Percebe que se eu pegar aqui uma banana verde e jogar na câmera, ela vai bater na câmera e vai cair. Mas ela não tem muco. Mas se eu pegar uma banana madura e jogar na câmera, ela vai grudar na câmera e você vai falar, Edson, não estou conseguindo ver a live. Por quê? Porque eu joguei muco. Muco adere. Tá? Então, tem uma boa função de muco. Quem se identifica com um Kledaka muito vata, pode ingerir 1 ou 2 tâmaras antes das refeições, mascando bem essas tâmaras para gerar uma boa fleuma. Por isso, a Ayurveda usa primeiro o sabor doce, porque ele tem que gerar uma boa mucosa. Depois, o sabor amargo para limpar o estômago. Você não pode começar o seu almoço com o amargo, porque o amargo ele puxa o muco para ele. Então, você vai perder o bom muco da digestão se você deixar o seu Kledaka muito vata. Tá bem? Quando o Kledaka está pita, quando o Kledaka está com excesso de fogo, você vai ter uma redução desse Kledaka. Você vai ter a queima do bom muco. Então você pega a lenha lá que tinha que estar rica e você queima a lenha vira cinzas. Cinzas não promove nutrição. Então aí você começa a ter as azias, a queimação, a gastrite, tudo ligado a um excesso de pita no Kledaka. Ah não, mas meu problema não é esse. Meu problema é que o tempo inteiro eu tenho a sensação de fome, e aí eu como, não me sinto saciado, parece que eu não comi nada, aí eu acabo comendo mais. Só que de vez em quando eu como, tenho uma sensação de peso, de estagnação, eu sinto sempre um mau hálito, um peso na boca, um peso na garganta, um muco na língua. Ou seja, o seu Kledaka está com excesso de Kapha. Tá produzindo muito muco no estômago. Aí entra o uso das especiarias. Aí entram as receitas tradicionais do Ayurveda, como os tricatos, como os madhus da Sankhya, madhu anti-Kapha, por exemplo, para queimar o muco do estômago. Se você tem um Kledaka muito Kapha, você vai ter tendências à obesidade. Então você tem que diminuir a produção de muco no estômago. Tá bem? A Valambaka. Olha a magia do Kapha no corpo. A gente tem no pulmão os alvéolos pulmonares, que são ramificações mucosas que pegam o ar e transformam em algo líquido. Esse algo líquido é o oxigênio no seu sangue. Então você pega algo etéreo, que é o ar, e aí esse ar encontra os alvéolos mucosos, os alvéolos pulmonares, e aí ele faz assim, não, você é ar, mas eu vou transformar você em líquido aqui por um processo de densificação. E aí você dá um pouco de muco para o oxigênio vira líquido no seu sangue, basicamente. É o processo de Avalambaka, é o muco do pulmão. Percebe que quando você está com uma tosse seca, é um excesso de vata em Avalambaka. Você secou a boa mucosa do pulmão. Quando você está com uma inflamação, asites, bronquite, é a inflamação dos brônquios. Você está com pita no Avalambaka, no subdosha do pulmão. Quando você está com peso, com asma, com muito muco no pulmão, percebe que o pulmão é uma das grandes formas de
é uma das grandes sedes de alojamento do CAFA, porque quando você comeu muita porcaria por muito tempo, semanas e meses comendo porcaria, sem ingerir especiaria para esquentar o corpo, os seus alvéolos começam a ficar com tanto muco que o corpo fala assim, cara, aumenta a temperatura do corpo para esse muco que está estagnado ficar um muco fluido, e aí você começa a cuspir o muco em uma forma de gripe. Então, o acúmulo de muco, o CAFA, a valambaca com características CAFA, vai produzindo uma gripe, por exemplo. Vai produzindo o acúmulo de mucosa e aquilo é direcionado para o pulmão, porque o pulmão é uma boa forma de excreção do excesso de muco. Agora, quando a sua respiração está estável, você inspira e expira, você está com um bom avalambaca. Você consegue controlar a sua respiração, não tem características de ressecamento, que é vata, nem de inflamação, que é pita, nem de acúmulo de muco, que é cafa, então seu avalambaca está em dia, tá? Edson, você está com a boca seca? Não, porque eu tomei bastante água antes de vir. Se eu tivesse com a boca seca, olha o nome, a bodaca, isso aqui é um muco da boca. O muco da boca, o muco da garganta, o muco que protege a tireoide, o muco dessa região. Então, um bom bodaca dá a você uma voz sedosa, não vai fazer a sua voz ficar rouca quando o seu vata fica em excesso na região. Então, bodaca com qualidade vata, pouca salivação, rouquidão, fala demais muito rápido e não presta atenção no que está falando. É um bodaca muito vata, junto do movimento de ideias muito vata, estão entendendo? Então, um bodaca muito pita, por exemplo, inflamação na garganta. Bodaca também concentra a região de muco da boca. Quem está junto? O subdosha de Udana, o movimento da garganta. Então, quando o bodaca adoece, o Udana também adoece. A gente vai ver as relações dos subdoshas depois. Não quero embolar vocês. Então, uma mucosa da boca muito vata, ressecamento. Uma mucosa da boca muito pita, inflamação na garganta, por exemplo, hipertiroidismo. Um bodaca com qualidades muito cafa é hipotiroidismo, muco na garganta, uma mucosa, uma lubrificação da boca muito densa, saliva muito densa, muito estagnada, geralmente acompanhado de muita fleuma na língua, tá bem? Agora, quando a gente fala em Edson, você está lembrando de tudo isso? Por que eu lembro de tudo isso? Você está vendo, eu não anotei esses baratos para lembrar, né? Por quê? Porque eu tenho uma boa lubrificação mental, eu tenho uma boa mucosa na mente. Tarpaca é o seu cérebro, tá? Quando eu tenho, por exemplo, eu não vou ter, mas a grande tendência de se ter, por exemplo, depressão pós-parto, é porque quando uma mulher gera um bebê, o maior órgão daquele momento do nascimento do bebê é o cérebro. E o cérebro é um órgão mucoso e gelatinoso, ou seja, um órgão cafa. Quem produz o bebê? A mucosa do corpo da mãe. Então a mãe cede aquela mucosa para o bebê. Se durante a gestação e anos antes a mãe não está fazendo uma alimentação pró-cafa, uma alimentação para gestar, uma alimentação para ter nutrientes, o que mais acontece é que o tarpaca, o cérebro, a boa mucosa do sistema nervoso, a bainha de mielina fica muito vata. Aí a pessoa, eu estou com um vazio existencial, eu estou sem vigor mental, eu estou hiperativo. Hiperatividade é o excesso de vata no cérebro. Ah não, mas na verdade eu estou com tanto estresse que eu vou matar alguém. Vou matar esses meninos que ficam dando risada da minha live aqui, felizes de ver os comentários de vocês no chat. Porque o meu tarpaca está muito pita. Ah não, está muito quente, nossa senhora, porque o meu tarpaca, meu cérebro, minha região cerebral está fritando. Então o meu tarpaca está muito pita. Na verdade, eu lembro de tudo, eu tenho todas as memórias de infância, eu lembro do nome de todos os bichinhos que eu tive, até dos bichinhos fictícios, eu tenho uma mente muito amorosa, eu sou uma pessoa de capacidade mental vigorosa, eu sustento o esforço, ou seja, o seu tarpaca está com qualidade escafa, tá bem? Então,
Beleza. Deixa eu acalmar o meu pranavayu, acalmar o meu sadaka pitta e acalmar o meu tarpaka kapha. Porque a gente ainda tem mais o Sleshaka para falar. Então eu preciso acalmar as minhas ideias, o meu discernimento mental e acalmar o meu cérebro. Deixa eu nutrir ele de prana um pouco, de energia vital. Foi. Beleza, vou ganhar uma água, galera. Aí sim. O que acontece é o seguinte. Quando você não está prestando atenção na nutrição do seu corpo, uma das áreas que mais perde nutriente são as suas articulações. Aí daqui a pouco você está dando live todo estalando, porque você está cheio de movimento nas articulações. A boa lubrificação articular é um bom Sleshaka, uma boa mucosa articular. Só que a gente vive, eu já falei isso algumas vezes, uma síndrome de vata no mundo, porque eu estou aqui fazendo uma live com sede na boca, pensando que tem 100 pessoas me vendo, então a água vai ter que esperar. Então eu vou vivendo um excesso de movimento. Só que assim, é importante que eu pense. Então a sede do kapha eu não vou perder muito kapha no cérebro. É importante que a minha boca tenha lubrificação para eu deglutir, para eu poder falar. É importante que o meu pulmão tenha uma boa mucosa. É importante que o meu estômago faça uma boa absorção. Então, quem perde o kapha primeiro, geralmente, é o Sleshaka. Então, por mais que você seja um bom kapha, ou um vata e um pitta bem controlados, independente do seu dosha, a maioria de nós tem desgaste das articulações. O Sleshaka é o líquido das articulações lubrificando a movimentação do corpo, que é uma das primeiras coisas que cai muito quando a gente entra na fase vata da vida, depois dos 50 anos. Então, um Sleshaka bom, boa lubrificação articular. Um Sleshaka com muito vata, estalo nas articulações. Um Sleshaka muito pitta, inflamações, tendinites, bursites, asites articulares, inflamações de tendão, isso tudo é Sleshaka. Ah, não. Eu estou, na verdade, Edson, não é com nada disso. Eu estou com extravasamento do líquido da articulação. Eu estou com tanto inchaço no joelho, tanto inchaço, ou seja, um Sleshaka com qualidade kapha. Tá? Então, o Sleshaka é a lubrificação, o muco, né, articular. Beleza? Tá fazendo sentido para vocês, galera? Para mim, tá. Por quê? Deixa eu só botar isso aqui no meu pé, bater um friozinho ali. Mas você está com frio nos pés, Edson? Como assim está com frio nos pés? Não, galera, não estou com frio nos pés. É que como eu estou falando muito, o meu sangue, o meu Ranjaka, ele veio para o meu tarpaka. Então, o calor sanguíneo veio para a mente. Eu estou com calor na cabeça. E aí, o meu Viana, que é um movimento de circulação, ele não está priorizando os meus pés. Ele está priorizando a minha mente, porque é o que eu estou usando agora. Agora, na hora que eu estiver pedalando, o meu Viana vai estar mandando nutrientes para as pernas. Na hora que eu estiver pensando, o meu Viana vai mandar nutrientes para o tarpaka, vai mandar nutrientes para a mente, para o sadaka. Então, esse movimento vai regendo aonde estão as energias do corpo. Beleza? A gente tem muita coisa para ver ainda. Vou dar um minutinho para vocês darem uma leve olhadinha final nos slides, tá? Beleza. Meu minutinho é muito vata. Vamos lá. Relação dos subdoshas. Agora vai ficar legal. Pessoal, lembrando, ó, quem está no Instagram, a gente está no Instagram ainda? Quem está no Instagram, aproveita e vai para o YouTube, que vocês conseguem ver com uma qualidade melhor, consegue ler tudo, tá bem? Quem está no Facebook, aconselho que vocês também vejam pelo YouTube. E quem está na gravação, bem-vindo. Relação dos subdoshas, pessoal. Quando eu falo no movimento, na relação entre cérebro, coração e sistema nervoso, os subdoshas dessa região, dessa concentração de energias, é um movimento de ideias,
o discernimento mental e a capacidade de guardar as informações. Então, ó, movimento de ideias, pranavayu. Discernimento de ideias, sadaka pitta. Ah, não, mas eu estou falando, na verdade, da capacidade de guardar a informação, tarpaka kapha. Beleza? Então, essa é a relação que existe. Ah, mas como assim, Edson? Se a sua mente ficou, se o seu prana está muito vata, como deixa um prana vata? Se você viajar de avião, por exemplo, e ficar olhando pela janela o tempo todo, a quantidade de cenário que você vai ver vai deixar a sua mente confusa. A mente confusa vai fazer o seu sadaka pitta ficar vata. Aí você não vai ter discernimento mental. Se você tem que viajar 10 horas para fazer uma prova do Enem, o seu prana vai ficar tão vata que o seu discernimento mental vai ficar vata. Aí na hora que você tem que lembrar de alguma coisa, tu não lembra. Porque o seu tarpaka ficou vata. Estão entendendo a relação deles? E tudo isso você resolvia se você pingasse um pouco de óleo de gergelim quente no ouvido, você vai aterrar o prana, nutrir o sadaka e dar ao tarpaka a mucosa que estava faltando para ele. Aí você vê uma série de terapias, eu não vou entrar muito nisso, que eu não quero fazer a live de 10 horas. Aí você vê uma série de terapias do Ayurveda ligadas à nutrição de prana, sadaka e tarpaka. Beleza? Não, Edson, mas na verdade eu não estou conseguindo ter uma boa conexão dos meus sentidos. Teve o pai de um colega que ele teve um câncer na garganta e ele fez radioterapia, queimou uma série de coisas da percepção sensorial, queimou o dana, alochaka e bodhaka. Ele não tinha mais a voz sedosa, como ele já teve, ele não tinha mais os olhos com uma percepção visual tão boa assim, e ele não tinha mais uma boa mucosa na boca, porque todos esses aspectos estão ligados à percepção sensorial. Quando você começa a maltratar essa região de udana, de alochaka e de bodhaka, você vai afetando todos os subdoshas da região. Então, sua boca está ruim, já já os seus olhos estão ruins. Já já a lubrificação e a percepção do sabor está ruim. Tá? Então, esses subdoshas atuam na mesma região. Quando você vê uma coisa e não, aquilo te irritou, seu alochaka pitta ficou irritado, você viu o seu chefe roubando o dinheiro da empresa, por exemplo. Aí você é uma pessoa correta, sabe que aquilo é errado com a empresa. Você sabe que aquilo vai ser ruim para o dono da empresa, que não precisa nem ser um amigo seu, mas a diferença entre certo e errado é muito clara. Certo é certo, errado é errado, e duvidoso é duvidoso. Então, quando você vê uma coisa errada e não expressa aquilo, daqui a pouco, ou seja, viu, o alochaka gravou, não se expressou com o udana, daqui a pouco o seu bodhaka está estagnado, daqui a pouco você está com hipotiroidismo, porque todo dia você está assim... Engoli um sapo. Me xingaram, eu não vou fazer nada quanto aquilo, não vou me expressar. As pessoas estão muito preocupadas comigo ao invés de se preocuparem consigo mesmas, ou as pessoas não estão preocupadas com o próprio processo de vida, e aí você vai vendo que o bodhaka vai ficando estagnado. Então existe essa relação entre os três. Agora, quando eu falo para vocês assistirem uma live no YouTube que chama Perda Aguda de Tecidos, Edson, você está ficando muito vata. O seu prana e o seu sadaka estão ficando vata, porque a sua letra já está perdendo a noção. É verdade. Já estou falando pra caramba, falando rápido, conectando milhões de ideias ao mesmo tempo. Então, a minha mente está perdendo a noção, estou escrevendo torto, sim. Mas, voltando, né, porque eu já estou com vata gravado, voltando para o que eu quero dizer, samana, pachaka e kledaka são subdoshas da digestão. Para vocês ficarem feras nisso, é uma live gratuita para vocês, está no nosso canal da Sankhya, Perda Aguda de Tecidos, tá? Então, quando você tem um bom movimento dos alimentos, uma boa produção de enzimas digestivas e um bom muco digestivo, a sua digestão é perfeita. Você não precisa ser um kapha para ganhar tecido, nem precisa ser um pitta para produzir uma boa enzima, nem precisa ser vata para ter um bom movimento dos nutrientes. É só você equilibrar o subdosha de samana, o movimento dos alimentos, com a produção de suco gástrico, com a produção de bom muco. Por isso o pessoal fala assim, não, um prato de Ayurveda tem os 6 sabores. Sim, mas só tem os 6 sabores se realmente você precisa dos 6.
Se você está com pouco muco, você privilegia sabores que acalmam samana vayu, que enriqueçam kledaka kapha. Aí tu come mais tâmara, come mais raiz, come mais ghee. Ah não, mas eu estou com muita acidez. Então você não vai ficar aumentando o pachaka pitta. Você não vai ficar dando mais pimenta. Ah não, eu estou com muito muco. Então você vai dar pimenta para não aumentar muito o seu kledaka kapha. Entendem como todos têm uma relação entre eles? Eu acho que a melhor forma de entender a relação dos subdoshas é entender samana, pachaka e kledaka. O alimento se move na sua digestão, ele é quebrado enquanto ele se movimenta, ele é misturado com o suco gástrico e o seu corpo é revestido de um bom muco que protege os seus órgãos da acidez e engloba o alimento com o muco para ele ser absorvido com um bom kledaka kapha. Tá bom? Agora, quando eu falo, então esses subdoshas promovem digestão e transformação. Quando eu falo sobre a estrutura e o movimento do corpo, eu falo sobre o movimento da circulação, a capacidade que a pele tem de guardar o seu corpo, de unir todas as coisas. A fáscia, por exemplo, para quem estuda o método Rolfing, você vê que a fáscia reveste todo o corpo, e é uma fáscia só para o corpo todo. Então, se eu puxar aqui, eu vou estar esticando aqui. Se eu esticar aqui, eu vou estar puxando aqui. Então, você vai entendendo como o Bradyaka, como a capacidade da pele de unir todas as coisas, de promover estrutura, funciona. E o movimento das articulações. Então, se o seu movimento circulatório fica prejudicado, a sua pele vai ser menos nutrida e as suas articulações vão começar a enrijecer. Se as suas articulações estão ácidas demais, então a sua pele vai ficar muito pita e a sua circulação vai ficar muito pita. Então eles têm uma relação muito íntima. Agora, interessante vocês perceberem o seguinte: os doshas, vata, pitta, kapha, movimento, metabolismo e nutrição, eles precisam de uma sede. Essa sede, ela funciona mais ou menos assim, ó. Tu não pode jogar gasolina no borrifador do para-brisas. Isso é óbvio para todo mundo, né? Só que você pode jogar gasolina no tanque. O tanque de gasolina é a sede da nutrição do carro. O motor é a sede do metabolismo. E o filtro de ar e o escapamento são as sedes do vata. Então a sede do carro de kapha é o tanque de gasolina. A sede do carro de pitta é a região da combustão. E a sede de kapha, a sede de vata, é o filtro de ar e o nosso sistema de excreção. A sede dos doshas de apana, handjaka e avalambaka é descrita então dessa forma. Quando você precisa de eliminação, os seus doshas vão para apana. Tá? O seu excesso de vata se concentra em apana. Quando handjaka, quando o seu excesso de pitta, quando o seu pitta está em excesso, você joga esse excesso para o sangue. Então, o excesso de pitta vai promover raiva, por exemplo. Às vezes vai promover acidez, mas você já está com raiva para ter acidez. Você já está com sangue quente antes de ter acidez. Ah, não, mas na verdade eu estou com muito kapha e o meu estômago está ficando mucoso. Ou seja, o seu avalambaka é a sede principal de kapha. Então, esses três subdoshas, subdosha de apana, handjaka e avalambaka, eles dão suporte, eles guardam o excesso dos outros doshas. Então, quem guarda o excesso de vata é o intestino grosso. Quem guarda o excesso de pitta é o sangue. Quem guarda o excesso de kapha é o pulmão. Tá? Você também pode dizer assim que o estômago também guarda o excesso de kapha. Tá? Todos têm excessos de dosha, mas os subdoshas de apana, handjaka e avalambaka, eles preferem guardar aquilo porque o intestino grosso, ele sabe lidar bem com muito vata. Ele é um órgão mais vazio, ele guarda os gases para você, então ele lida bem com aquilo. O seu sangue, ele sabe guardar acidez, ele sabe guardar calor. Então, se você está com muito calor, ele sabe lidar com aquilo. Tem umas fotos interessantes na internet, são mais de 30 fotos feitas por uma pesquisazinha, se não me engano, da Europa, onde eles bateram a foto da pessoa, em seguida deram um copo de cerveja para a pessoa beber e bateram outra foto uma hora depois. Aí, um copo só, aí tu vê a pessoa vermelha. Por quê? Porque o álcool é pitta. Então, quem guarda o excesso de pitta? O sangue.
Tá? Ah não, eu estou comendo muita coisa pesada, muita coisa mucosa. Então, antes da sua articulação extravasar muco, antes da sua boca encher de muco, antes do seu cérebro ficar estagnado, quem vai segurar esse muco para você é o pulmão. Tanto que quando ele segura muco demais, ele começa a adoecer com uma gripe, por exemplo, gerando fleuma. Para quem viu, para quem está com essas características de excesso de fleuma, que é muito comum nessa mudança de estação do inverno para a primavera, tem uma massagem com mel no Fórum da Sânquia, na subdivisão lá de terapias, que vocês vão ver sobre a valambaca. Sobre uma massagem de mel para desintoxicar a região de avalambaca. Tá? É bem legal. Relação dos subdoshas. Foi 1 hora de live, vamos lá. Adoecimento dos subdoshas. Quando a gente fala que existem... Vou mostrar o próximo aqui, depois eu volto nesse. Quando eu falo sobre adoecimento, eu falo mais ou menos assim, ó. A gente já fez algumas lives sobre isso. O acúmulo de toxina leva a pessoa a acumular assim, acumulei vata. A live estava tão rápido que eu fiquei confuso. Beleza. Só que você, ao invés de dar uma pausa, dar uma respirada, tomar um gole d'água, ao invés de você se acalmar um pouco, você continuou naquele processo super agitado. Então, o seu vata agravou mais. Agora, o vata não consegue ficar só na mente. Duas pessoas comentaram falando que acham que você pulou o Dana. Pulei o Dana, pessoal? Alguém comentou ali? Deixa eu ver aqui. Tá. Conexão. Será que eu pulei? Não, eu falei o Dana. Acho que a galera que está com o prana muito agitado, tá? Mas eu vou voltar nos subdoshas. Para quem... se eu pulei, eu vou voltar, tá bom, galera? E eu vou voltar de qualquer forma, não se preocupem. Então, quando eu vou acumulando o excesso de vata, eu vou gerando... eu não fico só na minha mente, né? Então, agora fui voltar e tal, então o meu vata está acumulado na mente. Só que está tão acumulado na mente, estou tão animado de estar fazendo uma live dessa, que eu estou com frio, que assim, minha mente já está puxando o calor do meu corpo para ela. E o que vai fazendo é que esse frio, ele vai transbordando, e aí esse transbordamento do vata precisa ir para algum lugar. Aí o vata começa a circular no meu corpo. E ele vai procurando uma região que é enfraquecida por sua natureza. E aí esse transbordamento, que já é um vata super agravado, ele circula. Agora você tem vata pelo corpo todo. O que vai acontecer é que ele procura um local de alojamento. Alojamento, ele se aloja em dusha. Tá? Dusha é um órgão enfraquecido. Como assim? Ah, minha mãe me deixou cair do berço, então minha mente é meio fraca. Não, eu comi muita pimenta, então meu estômago é muito pita. Ah não, na verdade eu sempre como um doce antes de dormir e produzo muito muco, então meu estômago é muito cafa. Independente do motivo pelo qual você tem um órgão enfraquecido, todo mundo tem um órgão enfraquecido. E esse órgão, ele adora alojar problemas. Então você fala assim, eu tenho problemas gástricos. Ou seja, você tem sempre que prestar atenção na sua digestão. A outra pessoa, não, cara, minha digestão é ótima, mas eu sempre esqueço as coisas. Ou seja, seu cérebro tem tendências a ser dusha, a guardar o excesso de dosha que já está intoxicando o seu corpo. E quando você guarda aquilo por muito tempo, aquilo vai gerando uma fixação. Aquilo vai gerando um tumor, um cisto, um mioma, um câncer. A fixação é um processo perigoso. Aí você já tem que mudar toda a rotina da pessoa, já tem que mudar todos os processos dela para encontrar a cura. Aí a gente pode voltar nesse slide aqui, ó. Quando a gente fala no adoecimento dos subdoshas, é porque a maioria das vezes que um vata adoece, ele adoece na mente, com confusão de ideias, ele adoece no intestino com ressecamento. São as principais formas de adoecer um vata. Confusão mental e ressecamento no intestino. As principais formas de adoecer um pita, também posso colocar aqui pachaka, tá? Posso colocar estômago aqui. Então, as principais formas de adoecer um pita, você adoece um pita acumulando raiva no sangue, acumulando calor. Você adoece um pita com problemas de pele,
com alergia, com psoríase, com dermatite atópica, e você adoece um pita com gastrite, com queimação. Agora eu estou falando dos subdoshas de vata, quando adoecem em vata, são exemplos. A maioria das vezes eles adoecem prana e apana. Quando um pita adoece no subdosha de pita, a maioria das vezes ele adoece no sangue, no estômago e depois na pele. E quando um kapha adoece, ele não fica obeso porque ele começa a produzir muito muco no estômago e muito muco no pulmão. Bota um kapha para correr para vocês verem, ele começa a cuspir muco, cuspir muco, cuspir muco, porque ele vai pegar um muco que está estagnado e vai dar mobilidade para aquele muco e ele começa a excretar aquele excesso de mucosa, beleza? Isso aqui é um exemplo, galera. A maioria das vezes é assim, mas isso não é uma regra, tá? Ah, não, só adoeço. Não, não é só adoeço. A Ayurveda toda é uma síntese, é uma conexão de ideias e eu quero dar a vocês uma grande noção da sede de adoecimento. Então, as etapas de adoecimento, o que eu quero dizer é que geralmente você vai alojar e fixar as toxinas nesses subdoshas, tá? No subdosha de vata, no subdosha de pita, no subdosha de kapha. Agora, vamos para alguns exemplos. Quando prana está muito vata, ou seja, quando a mente está muito vata, eu estou dizendo que você está, por exemplo, com hiperatividade. Quando a mente está muito pita, eu estou dizendo, por exemplo, que você está, vamos pegar um caso punk mesmo, você está com meningite. Inflamação da meninge, inflamação da capa do cérebro, inflamação de tarpaka kapha, tá? E quando você está com um prana muito kapha, você está, por exemplo, estagnado não é uma boa, você está com, tem muita enxaqueca. Nem toda enxaqueca é assim, tá? Você está com um peso na cabeça, então é uma enxaqueca kapha, tá? O seu prana está com qualidade kapha, está com muito peso, está muito estagnado. Ah, não, o cara só fala numa coisa, só. Ah, ou seja, prana kapha, fixação de ideias. São exemplos de adoecimentos. Quando o seu sangue, tá? Quando o seu sangue está vata, você está, por exemplo, com anemia, com baixa ferritina. Quando o seu sangue está pita, eu posso dizer que você está com pressão alta. Às vezes é kapha também, tá? Posso falar que é pressão alta, que posso falar que é hepatite, tá? Hepatite. Excesso de pita no sangue que acaba se representando no fígado, no pâncreas, na bile do corpo. Ah, não, na verdade eu estou com colesterol alto, eu estou com macromoléculas no sangue. Posso falar que o Handjaka está kapha, tá? Colesterol mais, colesterol alto, tá? Um Handjaka com qualidades kapha. Não, Edson, não é esse o caso. Quando na hora que você estalou os dedos ali, eu me identifiquei porque eu tenho um ressecamento articular. Ah, não, Edson, não tenho ressecamento articular. Eu tenho bursite e tendinite. Eu tenho inflamação nas regiões de Slechaka. Eu tenho tendinite. Eu tenho inflamação no joelho, meu joelho queima. Se você passar a seguir todo dia não ia queimar, mas você ainda não sabia, a partir de hoje você sabe. Não, mas na verdade eu tenho extravasamento do líquido das articulações. Então o seu Kledaka está com qualidade, o seu Slechaka está com qualidade kapha. Então você está com extravasamento articular. Beleza? E o que vai acontecendo é que isso vai mudando o tempo todo. De acordo com as regras de adoecimento, você começa a adoecer numa região e aquilo vai extravasando. Os principais subdoshas para vocês entenderem e estudarem é o subdosha de apana, ou seja, a excreção. O subdosha de pachaka, ou seja, a produção de
suco gástrico e o subdosha de avalambaca, que é o muco do pulmão, os alvéolos pulmonares. São subdoshas para você ficar de olho para entender se está tendo excesso de pita ou não. É claro que os outros também são mandatórios. Se o Handjaka está muito pita, o seu Handjaka pita não vai ficar pita se o seu Pachaka não tiver pita. O seu Apana não vai ficar vata, a sua mente não vai ficar vata se o seu Apana não tiver vata. A principal sede de adoecimento de todos os doshas, de todas as pessoas, o que mais adoece uma pessoa é quando uma pessoa fica com problemas de apana. Independente do dosha, se você não vai ao banheiro todos os dias, isso é uma grande sede de adoecimento. E vai fazendo com que você acumule muito vento. Não só vento, acumule toxinas, e essas toxinas vão sendo reabsorvidas, porque o corpo é feito de mucosa. E aí você vai adoecendo o apana, o vento das excreções. Se isso não está em dia, imagina, o cano de descarga do carro não está funcionando, está entupido. Tu sabe que não adianta ligar o carro vai explodir se você fizer isso, vai dar problema em todos os sistemas do carro. Não é porque a gasolina é ruim, não é porque o motor está mal, não é porque a válvula injetora está mal, não é problema de bomba de gasolina. Já que ele não elimina os dejetos, ele vai adoecer em todos os sistemas. Então a principal sede de adoecimento de todos os doshas é a Panavayu. Tá? É muito importante a gente conseguir ir ao banheiro todos os dias, o Ayurveda fala muito nisso, a medicina está descobrindo isso aí atualmente, mas quando eu comecei a estudar Ayurveda, a medicina tradicional dizia assim, você pode ir ao banheiro de 3 em 3 dias, que não é considerada constipação. Para o Ayurveda isso aí você está comprando um ticket para a doença, não sei aonde vai adoecer, mas se a pana está doente, ele vai começar a entrar nos processos de acúmulo, agravamento, transbordamento. Então, se você acumula toxina em apana, já era. Todo o resto vai adoecer. Olha, é isso, subdosha, galera. É isso, subdosha. Essas são as relações dos subdoshas. Não, menti para vocês, hein? Pecado. Essas são as relações dos subdoshas. Eles não adoecem sozinhos. Quando você adoece prana, você adoece sadaka e tarpaka. E isso funciona para todos eles. Então, quando você adoece as excreções, o seu sangue começa a ficar intoxicado, o seu pulmão começa a ficar intoxicado. Então, é importante que você tenha principalmente isso aqui em dia, tá? Ah, Edson, mas na verdade eu sou obeso. Então você entende que os seus nutrientes estão se movendo para o local errado? Eles tinham que sair e não estão saindo? Então eu estou querendo dizer que a sede de intoxicação é sempre vata. O problema é sempre o vata que está movendo errado. Eu estou com muito suco gástrico, ou seja, a bile se moveu demais para o estômago. Ah não, eu estou com muita estagnação de ideias, ou seja, as suas ideias, a sua mente não está movendo as coisas para fora. Então você sempre adoece primeiro no vata. Não significa que você seja vata, mas um adoecimento vata, um movimento, as coisas no lugar errado é que geram as doenças. Caminhar pelo lugar errado, comer coisas, botar coisas erradas para dentro, o movimento dos alimentos, o movimento das ideias, movimento das pessoas. Então todos os movimentos geram adoecimento e esse excesso de movimento vai gerando então as intoxicações. Vamos às perguntas? Vou deixar nessa página para as perguntas. Ou melhor, vou deixar na página onde vocês leem cada um dos subdoshas. Pode ser? Pode começar? Pode começar. Vamos lá. Poliana. No caso de melasma, considera-se excesso de pita também? No caso de melasma, excesso de pita, tá? E aí você tem que levar em conta que a pele
é também o intestino para o lado de fora. Então, se você tem melasma, significa que para o lado de dentro, o seu intestino também está queimando em alguns sentidos. Então, tem que tratar o intestino para tratar a pele. Porque o intestino delgado e o intestino grosso, eles são a fonte, o intestino delgado é a fonte de digestão, o intestino grosso é a fonte de excreção. Se a fonte de nutrição e de excreção estão com qualidades pita, tão ácidas, tão quentes, tão irritadas, isso vai fazer com que o seu sangue fique assim. E aí o sangue ele precisa dar sinais na pele. Quem tem a pele perfeita não tem problema de sangue nem de intestino. Quem tem problema de pele tem problema de sangue, tem problema de intestino. Pergunta do Instagram, vamos lá. Cris Malafaia Yoga. Ansiedade, onde inicia? Ansiedade, aonde a ansiedade inicia? Você está fazendo muito mais coisa do que você deveria com a sua cabeça. Então você está fazendo live até tarde, você está ligando uma luz branca na sua cara, você está com muito mais movimento de ideias do que você deveria, você gera uma aceleração mental. Vou contar uma historinha aqui sobre a mente para você entender bem o caso da ansiedade, tá? Pergunta do Instagram, aonde a ansiedade começa? Como a mente funciona? A nossa visão de nós mesmos é como se nós fôssemos um espírito magnífico. Mais ou menos, né? Então eu, ao decorrer da vida, vou tentando ter uma visão melhor de mim mesmo. Mas isso é uma grande etapa, né? Um começo, meio e fim. E aí o que vai acontecendo é que se você não tem uma impressão boa de si mesmo, você vai gerando uma confusão mental. A nossa impressão de nós mesmos é como se você olhasse para o Taj Mahal. Nós somos um Taj Mahal, um palácio lindo, cheio de vertentes. Eu já contei essa historinha algumas vezes. Esse palácio lindo, cheio de vertentes, ele, por mais que seja lindo e cheio de coisa, ele é visto pela minha mente. A impressão de mim mesmo está ligada à minha mente. Então, como a impressão de mim mesmo está ligada à mente, eu não consigo viver dentro do meu espírito. Eu olho para mim de longe. Então, é como se eu vivesse fora do Taj Mahal, olhasse para ele de longe, mas a minha mente ela é meio estúpida. Então, não consigo ver nem as cores do Taj Mahal. Não fosse isso, eu ainda olho para o Taj Mahal por um espelho d'água, pelo espelho d'água do jardim. Então eu olho para o Taj Mahal pelo espelho d'água do jardim e falo assim, eu sou um Taj Mahal lindo, mas eu vejo ele preto e branco e eu vejo só um reflexo de mim mesmo. É o tal do espelho que a gente fala, né? Tu só vê o seu reflexo. O que acontece é que nessa de ver o próprio reflexo, você começa a observar o Taj Mahal e aí quando passa um passarinho para beber água ali, ele treme o seu reflexo. E aí você fala assim, estou com um problema hoje que eu não sou uma pessoa muito boa. De vez em quando cai uma folha de uma árvore ali no espelho d'água, o espelho d'água fica trepidando e fica com uma sujeira nele. O seu espírito não deixou de ser grandioso, mas a impressão que você tem de si mesmo começa a ficar mais estagnada, começa a ficar deturpada pela folha que caiu. Quando chove, meu Deus, tu perde completamente a noção de quem você é. Você não vê nada sobre si mesmo num dia de raiva. Essas vibrações do espelho d'água são chamadas vrits. Vrits são as vibrações mentais. Você começa o adoecimento de uma ansiedade em pranavayu, mas geralmente é porque o seu apana não está em dia. Mesmo se você está fazendo muita coisa com a sua mente, com as suas ideias, se você está com o intestino em dia, se você não está acumulando frio no intestino, você vai conseguir lidar com aquele excesso. Você vai, por exemplo, se você come bem e está fazendo muita coisa como eu estou fazendo agora, o seu corpo ainda vai dar um jeito de nutrir a sua mente para você não ficar confuso. Mas uma soma de acúmulos de vata e de pita gera um excesso de movimento de prana, que faz com que sadaka fique confuso, que faz com que tarpaka não consiga aterrar as informações. Então a mente fica confusa, você perde o discernimento mental e o aterramento de ideias não acontece. Essa é a fonte de ansiedade. Tá? Entendem como tudo está ligado? Próxima pergunta. Pergunta aqui, ó. Malane pergunta. Quando estamos gripados com um muco muito líquido, qual é a explicação? Quando estamos gripados com muco muito líquido, né? Para me fazer pegadinha, porque era o caso dela, que é a minha namorada. Qual é a explicação? Quando você tem um sistema em dia, os seus doshas estão em dia, você vai começar a acumular excesso de vata, pitta ou kapha nos órgãos sede. Então, nos subdoshas de sede. Então, quais são as sedes, por exemplo, do acúmulo de pitta?
A pita acumula no sangue. E aí, se o sangue tem uma facilidade de acumular os tecidos de nutrição, você começa a acumular um Vata, um Pitta, um Kapha no sangue com uma facilidade muito grande. Então, mudança de ambiente, que foi o caso, acumula um pouco de toxina. Mas qual toxina você vai acumular? Aí depende de cada indivíduo. Você pode começar a acumular uma toxina Vata se você for naturalmente uma pessoa ansiosa, uma toxina Pitta se você for naturalmente uma pessoa muito estressada, ou, como é normal, no período do inverno, a gente come muito porque o tempo esfria e o Agni fica quente. Porque o tempo esfriou, então o seu Agni ele tem espaço para queimar mais coisa, então você come mais coisa no inverno. Aí quando chega o período da primavera, o tempo esquenta, o seu Agni abaixa para equilibrar o seu corpo com o meio, só que aí a quantidade de tecido que você acumula no inverno começa a derreter na primavera. E esse derretimento vai sendo veiculado para o sangue e para o pulmão. E aí você vê um excesso de estagnação nas pessoas no período da primavera, onde todo mundo vai adoecendo garganta, que é uma sede de Udana, vai adoecendo o sangue promovendo peso, letargia, tendo dificuldade de levantar, e o sangue, ele mucosamente, ele vai nutrir a valambaca. O sangue não está ligado ao pulmão para puxar os nutrientes, então na hora que o sangue intoxica com Kapha, ele também manda esses nutrientes para o pulmão. E aí você vai soltando os nutrientes pelo pulmão. Então, um acúmulo de Kapha no corpo está ligado à intoxicação de sangue e de pulmão. Foi bom? Beleza. Namorada aprovou, tá bom então. Essa é a página sobre adoecimento? Essa é a página sobre adoecimento, tá? A pergunta que nosso amigo fez ali. Não, é porque tem uma pessoa pedindo para colocar na página de adoecimento porque ela não anotou tudo. Tá. Eu acho que essa é a página de adoecimento, as 6 etapas do adoecimento. Acredito que é isso que ela está pedindo, tá? Tinha alguém pedindo para eu mostrar a página de adoecimento. Tem uma live no YouTube que é as etapas do adoecimento. Acho que é exatamente esse o nome. Uma live riquíssima que a gente fez uns 2 meses atrás. Vale a pena vocês assistirem depois. Não hoje, porque hoje o prana de vocês, o sadaka de vocês e o tarpaka de vocês já está lotado de informação. Então não é legal pegar mais informação hoje. Não aconselho vocês a verem seriado, a ler livro, a fazer nada com a mente depois dessa live, para que vocês possam aterrar o conhecimento em tarpaka kapha. Senão o espelho d'água vai ficar vibrando tanto que você não vai conseguir aterrar a informação. Tá bem? Clara Garcia. Clara Garcia no Instagram. Tenho muita alergia nas mãos e axilas. O que posso fazer para minimizar? Muita alergia nas mãos e na axila. O que posso fazer para minimizar? A alergia ela é uma intoxicação sanguínea, na maioria das vezes ligada a um excesso de pita. Tá? Então, se é uma alergia que você sua um pouco e já machuca, no caso das axilas provavelmente é essa a tendência, é legal você pensar assim, ó, se você é uma pessoa leve, tem que aumentar o bom muco do corpo. Aí a gente está falando do Kledaka kapha, tá? Acho que eu já deixei bastante nessa página. Então, é uma pessoa leve, tem que ir lá nos subdoshas da digestão e melhorar o Kledaka kapha, para proteger mais a pele, para a pele ficar revestida de mucosa. Porque o que você come vai gerar o seu sangue, e o seu sangue vai gerar a sua pele. Então, problemas de pele estão ligados ao sangue, que estão ligados ao sistema digestivo. Então, tem que tratar o sistema digestivo e o sistema excretor. A base vai ao banheiro todos os dias, com regularidade, não é intestino irritado não, e nem intestino seco, não é fezes bolinha, vou quase todo dia, não. Vai ao banheiro todos os dias, tem uma boa regularidade, então beleza, então a sede não é a pana, então a gente tem que olhar para os outros subdoshas. Não vou ao banheiro todo dia, tem que ir ao banheiro todo dia. Depois que você for ao banheiro todo dia, a gente vê se tem outros motivos para o seu sangue estar intoxicado. Mas problemas de pele, Bradyaka Pitta está intimamente ligado a Handjaka Pitta. A Renata pergunta. Renata pergunta. Um adoecimento dos subdoshas é considerado um dusha? Um adoecimento dos subdoshas é considerado um dusha, um enfraquecimento?
Sim, mas leve em conta que ducha pode ser qualquer coisa. Pode ser que eu tenha quebrado o ombro quando eu era novo, então eu vou ter dor no ombro a vida toda, principalmente no inverno, aí no decorrer da vida eu vou ter que fazer uma operação para regeneração e reconexão do tendão. Então qualquer local pode ser ducha, pode ser enfraquecido por sua sede, mas as principais sedes, os principais duchias são os órgãos sede dos doshas. Então, órgão sede de vata é intestino grosso, órgão sede de pita é fígado, intestino delgado, órgão sede de kapha é estômago e pulmão, um outro órgão sede de vata é a mente, os ossos, os grandes ossos principalmente. Então, o dosha, geralmente, na maioria das vezes, ele é um órgão sede do dosha ou um subdosha sede, ou seja, o vata geralmente adoece no intestino. O pita geralmente adoece no estômago e no sangue. O kapha geralmente adoece no estômago e no pulmão, tá? Perguntas? Você falou de prana na mente. E qual a diferença desses para tamas e rajas? Beleza. Falei de prana na mente. Qual a diferença de tamas para rajas? Eu acho que a pessoa se confundiu um pouco porque já teve muita informação, Sadaka Pita está confuso. Prana, tem dois tipos de prana. Primeira coisa, dois tipos de prana. O prana é energia etérea que a gente absorve quando a gente respira um ar puro, quando a gente faz uma oração. A energia sutil do mundo é prana. Mas a energia sutil do nosso corpo, da mente, também é prana. Então, quando você tem uma criatividade, quando você tem uma capacidade de se conectar com coisas etéreas, a gente está falando do prana da mente. Esse prana, se ele está estável, se você tem ideias positivas, se você acredita na vida, você tem fé em você mesmo, fé de que tudo vai dar certo, o seu prana está com qualidades sáttvicas, qualidades positivas. Se você é uma pessoa correria, você acredita que seu enriquecimento está ligado ao seu trabalho e não para o seu enriquecimento próprio, então o seu prana está rajas, você está com as ideias muito rajásicas, muito a disputa ali. Mas se você acredita que o seu enriquecimento só é possível se você degradar o mundo, se você não liga para jogar lixo no chão, se você acha que pensar mal dos outros não tem problema, então o seu prana está tamásico. Mas eu não quero entrar muito nos temas que eu não ensinei nessa live, que são as trigunas, sattva, rajas e tamas, tá? Mas tá ótima pergunta. Instagram. Tem 3 perguntas diferentes aqui que eu vou juntar numa só. 3 perguntas que vão ser juntadas em uma só, hein? Desafio. Pergunta sobre candidíase de repetição, e aí também tem sobre ovário policístico e ausência de menstruação. Beleza, 3 perguntas, ó. Candidíase de repetição, ovário policístico e ausência de menstruação. Primeiro vamos para candidíase. Candidíase ela é um acúmulo de toxina, geralmente no sangue, que precisa se veicular para baixo. Então é um Handjaka Pitta que fica com qualidades de... Ele promove um meio para que os fungos possam habitar. Esse meio ele é veiculado para os órgãos sede do sangue. Na mulher, a sede da água está muito ligada ao útero, está muito ligada ao canal vaginal. Então você vai alojando o sangue nessa região e aquilo promove um meio para os fungos se proliferarem. Então geralmente é açúcar no sangue, tá? É kapha em Handjaka Pitta, um mau movimento de Apanavai, porque mesmo se você tem acúmulo de toxina no sangue, mas você consegue excretar bem essas toxinas, está tranquilo. Mas geralmente é um problema de apana somado, ou seja, mau movimento dos dejetos, não só dejeto, mau movimento menstrual, mau movimento de excreção geral do muco, gerado por um Handjaka intoxicado. E aí você precisa tratar o sangue. Você só trata o sangue se você trata a digestão. Então você tem que mudar a alimentação, ingerir alimentos... Não estou dizendo que essa é a indicação, tá? Para candidíase de repetição, mas geralmente alimentos mais amargos, alimentos mais picantes, reduzir o açúcar, reduzir as coisas pesadas para promover leveza no sangue. Essa leveza vai remover o nutriente dessa colônia,
de fungos, e aí essa colônia não vai conseguir se alimentar, e aí você ainda encaixa nisso numa mobilização de apana. Você faz uns banhos de assento, por exemplo, com chá de camomila. Mas se você só fizer o chá de camomila, é como se você estivesse tomando um remédio. Você só está tratando o sintoma. Porque, vou tratar só a candidíase. Mas se você não tratar o sangue, não tratar a digestão, você não consegue um bom resultado. Ovário policístico, ele está muito... O ovário ele é policístico, ele tem vários óvulos, várias coisas acontecendo ali. Então, você tem o problema de ovário policístico, você tem o diagnóstico errôneo de ovário policístico. A gente precisa entender se o seu corpo está drenando energia para a apana, se você está perdendo energia, está ficando anêmica, está ficando com pouca capacidade de vigor, pouca paixão pela vida, aí a gente pode falar que tem um adoecimento mesmo. E aí você tem que mais ou menos fazer uma coisa muito parecida com o que eu falei. Percebe se o seu sangue, com o que eu falei no caso anterior, percebe se o seu sangue está vazio, se o seu sangue está anêmico, você tem que se nutrir melhor. Tem casos de ovário policístico de pessoas anêmicas e tem casos de ovários policísticos de pessoas que estão com excesso de mucosa, excesso de cafa. Então, geralmente é uma apana que está com problema por causa do excesso de coisas que está acontecendo ali, ou da falta ou do excesso, tá? Quero dizer falta e excesso para vocês entenderem que a falta de nutriente manda uma informação para as partes de fácil crescimento, dizendo mais ou menos assim, cara, na dúvida, a gente está com pouco nutriente, vai gerando tecido com o que der. E aí você vai gerando endometriose e ovário policístico. E também tem o caso de você estar produzindo muito tecido e esse excesso de produção de tecido precisa se alojar em algum lugar, e nas mulheres, ovário policístico e endometriose são regiões fáceis de alojar o acúmulo de cafa em randjaka e a falta de movimento em apana, tá bem? Espero que não esteja confundindo vocês com essas conexões. E o outro era amenorreia, isso, ausência de menstruação. Então, a ausência de menstruação tem um exemplo interessante. Quando você pega mulheres que são atletas, geralmente elas chegam na menopausa antes, mas não é que chegou na menopausa antes, é porque ela está usando tanto o sangue para nutrir os músculos que não sobra sangue para mobilizar a menstruação, não sobra sangue para remover os tecidos de apana vaio pela menstruação. Então, geralmente é uma anemia, tá? Ou então um excesso de uso do sangue em outras regiões que não a região descendente. Então, teoricamente falando, as mulheres não deveriam exagerar no exercício físico para não perder a menstruação. A maioria das mulheres que são atletas tem pouquíssima menstruação ou nenhuma. Então, é um perigo para você, para a mente também, porque é muito importante para uma mulher que tem muita água no corpo, mais água do que os homens, e a água guarda as emoções, é importante menstruar todo mês para excretar essas emoções com regularidade. Então eu vejo que às vezes eu tenho um problema, fico meses fritando no problema, enquanto que a mulher tem a vantagem de não precisar passar por isso, porque todo mês ela mobiliza de forma magnífica o sangue para fora. Perguntas? Vamos mais uns 15 minutinhos de pergunta, então, senão eu vou desidratar. Tem muita coisa, né, gente? Fazer asanas com posturas invertidas no período menstrual prejudica a apana? Fazer asanas com posturas invertidas no período menstrual prejudica a apana? Sim. Fazer uma postura invertida de yoga na hora que o seu movimento dos dejetos está para baixo, vai fazer você reabsorver aquilo. Isso é uma grande causa de adoecimento, tá? Então não pode fazer movimento invertido se você está fazendo movimento descendente. Até tem uma terapia no Ayurveda que são os bastes internos, os enemas, botar uma sonda no ânus e encher de um chá específico para limpar o intestino. Você não pode fazer essa terapia em época menstrual, tá? Porque senão você vai reabsorver as toxinas que você está tentando eliminar. Maria Flor, primeiro ela agradece pelos conhecimentos e ela pergunta: você fornece cursos ou indica livros para estudos da Ayurveda? Maria Flor está agradecendo e está perguntando se eu tenho cursos ou indico alguns livros. Eu tenho 2 cursos muito legais no site da Sankhya. Para quem não pegou ainda, site da Sankhya, ó, sankhya.com.br,
Antigamente isso era uma loja, tá? Mas eu consegui realizar um grande desejo de vida, montei um portal de Ayurveda cheio de coisa. Não tem só curso, mas tem o curso de nutrição, o curso de rotinas diárias, que são cursos onde você aprende muito sobre Ayurveda. Você não aprende só sobre nutrição, só sobre rotina. Eu dou aula de 7 tecidos, eu dou aula de todos os doshas, dou aula das divisões dos doshas. Então, eu te aconselho a começar por um curso. Eu acho muito difícil começar por um livro. Eu tive essa experiência. Em 2008 eu comprei um livro de Ayurveda, eu não entendi muito sobre aquilo. Porque quando você entende o seguinte, ó, vou dar uma explicação rapidinha para você entender. Não é que não vale a pena você ir pelo livro, tá? Eu só acho que é uma forma muito perigosa de você aprender mesmo. Quando eu falo sobre tamas, sobre ama e sobre kapha, vou traduzir para vocês. Quando eu falo sobre inércia, estado de inércia, então o Edson dá uma palestra lenta, é uma palestra tamásica, ele mal fala alguma coisa, graças a Deus que não é. Quando então eu estou no estado de inércia, eu estou estagnado. Quando eu começo a acumular toxina no corpo, isso vai promovendo peso e letargia. E quando eu sou uma pessoa kapha, eu sou uma pessoa com mais peso e com mais vagarosidade. A diferença entre os três é muito pequena, mas um está falando sobre uma coisa bem ruim, que é tamas, o outro está falando sobre produção de toxina e o outro está falando sobre um dosha no corpo. Se você não tem um mestre, por isso a Ayurveda fala que ele é parampará. Parampará é do mestre para o discípulo. Você precisa de uma pessoa mais experiente para te ensinar muitas vezes. A diferença entre essas coisas é muito pequena. Se você não tem alguém para te explicar essas diferenças e tirar suas dúvidas, às vezes você vai pegar uma pessoa tamásica, um vata tamásico, uma pessoa magra, mas que não sai de casa, e vai falar que ele está kapha, e tu vai fazer um tratamento errado. Ou você vai pegar uma pessoa kapha, essa pessoa só é mais parada e mais estagnada, e ela é mais lenta, mas ela tem uma capacidade de aprendizado forte, ela tem um vigor constante, uma capacidade de sustentar o esforço maior que a maioria das pessoas. Ou seja, é um bom kapha, é um kapha ótimo, mas aí você vai falar, não, esse cara está estagnado, ele está tamásico. Ou então o cara está gerando toxina, e você fala, não, o cara só é kapha, ou seja, o cara está intoxicado, está acumulando um monte de dejeto, um monte de coisa, cheio de peso e vagarosidade, mas é em excesso, e aí tu acha que ele só é kapha, mas não, ele está produzindo ama. Então, para você entender bem essas diferenças, é legal ter um professor, tá? Quando eu montei os cursos que estão disponíveis no site da Sankhya, a próxima turma do curso de nutrição começa no início de novembro, né? Desculpa, 5 de novembro eu tenho uma turma nova do curso de nutrição, que é o nosso curso mais completo. Ele inclui fundamentos de filosofia, fundamentos de fisiologia e as aulas de nutrição. Então, quando você vai... se você tiver interesse de adquirir esse curso, você vai entender bem essas diferenças. E eu fiz questão de não ensinar, só isso. Quando eu terminei o curso, vocês vão ver assim, o Edson começa o curso cabeludão e barbudão. De repente aparece o Edson sem barba e de cabelo curto. Porque depois que eu terminei de gravar o curso, eu falei, tá faltando um apêndice sobre antídotos e alimentos incompatíveis. Tá faltando uma aula de filosofia. Aí eu fui fazendo mais coisa. Vocês veem, eu gosto de ensinar. Eu quero que vocês aprendam. Eu tenho uma amiga que está fazendo uns podcasts comigo, que é a Nathalie, e ela falou assim, estou te chamando porque eu vejo que tu gosta de ensinar. Você não fica guardando o conhecimento. E é isso, galera. A minha tara é que na próxima vida eu tenha facilidade de aprender Ayurveda. E são vocês que vão me ajudar, porque eu vou morrer. Eu espero que vocês ensinem os filhos de vocês ensinem os netos de vocês, para que na minha próxima vida eu aprenda mais cedo e possa usufruir do Ayurveda mais cedo. Obrigado pela pergunta. Qual é a Vânia Trajano? Vânia Trajano. Qual a relação da queda de cabelos com Viana e Brajaka? Legal, Vânia. Qual a relação da queda de cabelos com Viana e Brajaka? Vamos voltar aqui para os subdoshas então, tá?
Viana é um movimento circulatório, então você manda os nutrientes para o corpo por viana. Não adianta tu comer bem se a sua circulação não é boa, então você tem que ter um viana bom. Agora, Bradyaka Pitta, ele só vai estar ligado na queda de cabelo realmente se você está percebendo que a pele está com algum problema como seborreia, como caspa, por exemplo. Às vezes eu vejo as pessoas com caspa e aí você vê que é uma caspa seca, uma cabeça vata, um cabelo crespo e o cara tá lá passando shampoo anti-caspa. É uma falta de oleosidade e a pessoa tá passando shampoo para lavar a caspa. Tá faltando oleosidade e a pessoa tá passando detergente na cabeça. Então, muitas vezes eu vejo que queda de cabelo está ligada a uma falta de nutrição de Bradyaka Pitta. Está ligada a excesso de nutrição, como uma seborreia, por exemplo. Mas eu vejo que a maioria das vezes é importante você tratar viana, movimento da circulação, por isso eu falo muito no suco matinal Ayurveda, porque ele aumenta a do sangue por nutrição. Nutriu o Handjaka, comeu bem, o Handjaka ficou nutrido. E o Handjaka se moveu até as extremidades da cabeça para nutrir os folículos capilares. Então eu não vejo tanto problema em Bradyaka, a não ser casos visuais mesmo, tá? Vamos lá. Imunidade baixa, candidíase, boqueira. Qual a sede de adoecimento? Handjaka, Panchaka ou Bradyaka? Imunidade baixa, candidíase e baixa imunidade. E boqueira. Quais são as sedes desse adoecimento? Geralmente isso é um Handjaka vata, tá? Geralmente você não está botando os nutrientes adequados, porque olha só, se você for numa UTI, raspar a língua do médico e botar a língua do médico ali, botar o que você raspou no microscópio, você vai ver que vai ter estafilococos, todas as bactérias que estão ali nos pacientes da UTI estão na língua do médico. Por que o médico não adoece? Porque uma pessoa da casa fica gripada e às vezes a outra não fica. Porque se você tem um bom sistema, seu sistema luta contra aquilo. E o sistema está ligado com uma boa nutrição. E a nutrição está ligada com uma boa qualidade, não só de suco gástrico, muco digestivo e movimento dos alimentos, mas está ligado com também você excretar a toxina por apana, mas está ligado com Handjaka ser resistente. Então, quando você entra numa casa e fala assim, nossa, que energia baixa, eu sou muito sensível a essa casa, a energia dela é carregada. Vamos trocar essa linguagem? Você está tão fraco que uma matéria externa, que nem é um espírito super evoluído como nós somos, essa matéria dura aqui está fazendo mal para você, cara. Não, você é que tem que imperar, você tem que ter vigor, imunidade, vitalidade, você tem que transformar o ambiente. Então, se você não está tendo capacidade vigorosa de mudar o ambiente, independente de dosha, tem como você ter vigor para ficar 1 hora e 43 minutos fazendo uma live, sem viajar muito, sem perder muito a noção das coisas. Então, muitas vezes, isso está ligado com você ter capacidade nutritiva. Por isso, repito, falo muito no suco matinal Ayurveda, que vocês encontram não só no YouTube da Sankhya, mas várias versões diferentes dele no curso de nutrição Ayurveda, que começa as inscrições 5 de novembro, tá bom? Mais 5 minutinhos, hein, galera? Tem aqui também. Posso? Deixa eu ver para uma parte. Vamos do Instagram, então. Pele excessivamente seca, mesmo com oleação. A Margarete está perguntando. Margarete pergunta, uma pele excessivamente seca, mesmo com oleação. Como eu disse, a sede de nutrição da pele é Handjaka. Então, uma boa nutrição, Pachaka Kledaka Samana, nutre o sangue e esse sangue nutrido nutre a pele. Se o seu intestino está seco, você precisa ir ao banheiro todos os dias. Então, quando o intestino seca, é muito importante para o corpo humano que você vá ao banheiro todos os dias. Então, se o seu intestino seca, a lubrificação do corpo começa a ser direcionada para o intestino. Então, tu perde lubrificação nas articulações, tu perde lubrificação na pele, tu perde lubrificação no cérebro, você começa a ficar esquecido, tudo para mandar nutrientes para o intestino. Então, se você consegue lubrificar o seu intestino,
manter uma alimentação mais oleosa, usar o suco matinal Ayurveda, que inclusive você pode colocar uma colher de café de ghee ali. Eu já vi pacientes que eu resolvi problemas graves de pele como psoríase e dermatite atópica em 3 dias com suco matinal Ayurveda, que está no YouTube, que está no curso de nutrição, que está disponível para vocês no fórum da Sankhya, só dando um pouco de alimentação adequada. Postar o link do vídeo pro pessoal do... Legal. A gente acabou de postar o link do vídeo no chat de vocês, no chat do webinário. Legal, no chat do webinário, para quem entrou pelo link do e-mail, vocês têm no chat o link para vocês, tá? Ana Freitas. Quem está com Pranavata, estudar ouvindo música relaxante com incenso ao lado, agrava mais? Como melhorar a forma de estudar e memorizar? Ótima pergunta, né? Ana Freitas pergunta, quem está com prana, muito vata, o movimento de ideias está confuso, estudar ouvindo uma música clássica, uma música relaxante e com incenso ao lado, melhora? Como controlar isso? Como melhorar o estudo? É legal que você pense assim, ó, você está com qualidades etéreas muito exacerbadas. Qualquer som, mesmo um som calmante, ele pode vir a agravar, tá? Mas uma música clássica, ali, às vezes um Mozart pode ser legal. Mas o incenso, ele é etéreo. Então você já vai aumentar a ingestão de fumaça. Fumaça é vata. É mais legal você pensar que se o seu prana está vata, você tem que aterrar o vata. Então vamos pensar em umas coisas bem simples, ó. Dormir bem, fazer um chai meia hora antes de estudar, metade leite integral, metade água, um pouquinho de especiaria, uma colher de café de ghee, um pouquinho de açúcar mascavo, mistura bem e ferve aquilo e consome lentamente meia hora antes de estudar. Aquilo vai promover um bom aterramento mental para você conseguir estudar bem. Eu aprendi a controlar o meu prana muitos anos atrás. Dormir bem. Eu durmo às vezes com algodão, com um pouco de óleo no ouvido, porque eu tenho a mente muito leve. Então qualquer passarinho que canta 2h30 da manhã, eu amo passarinho, mas mano, 2h30 da manhã está muito cedo. E aqui em São Paulo tem um estudo muito interessante sobre o sabiá laranjeira, que fala assim, que o sabiá laranjeira ele canta para que ele marque território, não deixe outro macho chegar perto da árvore dele e atrai a fêmea. Só que na cidade grande ele está começando a cantar 2h30 da manhã, porque na hora que começa a passar busão biarticulado 4 da manhã, ninguém escuta mais ele. Então ele começou a cantar cedo para que ele consiga se reproduzir, consiga marcar território, só que aí quem tem problema de sono fica gravado. Dormir lá na cidade da minha namorada em General Câmara é uma coisa maravilhosa, porque não tem nenhum barulho. Começa o passarinho a cantar às 5 da manhã, que é o horário natural dele. Galo começa a cantar às 5 da manhã, que é o natural dele. Então, para você domar o seu prana, você tem que comer em silêncio, mastigar adequadamente, inspirar e expirar adequadamente. Se você está num período muito seco, unta a narina, pega um pouco de ghee, um pouco de óleo de gergelim, unta a narina antes de estudar para você aterrar mais os sentidos. Faz um escalda-pés, só pode ser só água quente para você aterrar o vata, tá bem? Diziam, por exemplo, que Chico Xavier, que trabalhava no campo de Pranavayu, canalizando coisas etéreas, comia coisas pesadas uma vez por semana, tipo carne, para ele conseguir ficar aterrado, senão ele ia desencarnar mais cedo. Não estou dizendo que tem que comer carne, estou dizendo que tem que aterrar as energias, tá bom? 3 minutinhos? Tem 2 perguntas aqui que são relacionadas. A Joyce pergunta. Joyce pergunta. O que fazer com a ferritina muito baixa? O que fazer com a ferritina baixa? E a Lilian pergunta. Estou com a ferritina baixa e problemas com acne. Qual é a relação? E a Lilian pergunta, estou com a ferritina baixa e problemas com acne. Qual a relação? O sangue, ele é uma sede de pita. Então, quando o seu sangue fica fraco, o pita fica fraco. Você tem que ingerir mais especiaria para melhorar a digestão. Se você não produz um bom suco gástrico, você não produz enzimas para quebrar o alimento, se você não mastiga bem, não produz as enzimas adequadas para quebrar o alimento, transformar ele em você,
não tem porque o seu sangue ficar bom. Então você tem que melhorar a ingestão de alimentos doces para agregar no seu corpo, aumentar a ingestão de especiarias, cravo, canela, gengibre, erva doce, para aumentar o fogo digestivo, ou seja, melhora o fogo e nutre melhor os seus tecidos com coisas mais densas. Eu gosto muito de tâmaras para tratar esses problemas. Suco matinal Ayurveda é uma grande solução para vocês que estão com essa anemia e com esse baixo fogo digestivo, tá bem? Aí, só para finalizar, Manda ver. a Tainá pergunta. na verdade ela não pergunta, ela dá uma sugestão. Tainá dá uma sugestão. Próximo curso, Saúde da Mulher no Ayurveda. Próximo curso, Saúde da Mulher no Ayurveda. Esse é um tema, assim, pessoal, eu fico meio assim, né? Não sou mulher para falar desse tema. Quando eu montei o meu curso de formação de terapeutas aqui em São Paulo, eu me propus a chamar uma professora de fora para dar essa aula, mas as minhas próprias alunas começaram a falar assim, cara, tipo, elas já me conhecem, a gente já está estudando há mais de um ano, elas falaram, Edson, você manja muito dessa parada, tu pode não ter ali o órgão em si, mas, cara, tu trata um monte de mulher, você entende muito desse tema. Eu ainda tô meio assim de montar um curso de saúde da mulher por ser homem, tá? Mas talvez eu monte, porque eu fui dar essa aula de saúde da mulher para as minhas alunas e elas ficaram bem contentes, assim. Então eu vejo que talvez com a ajuda de uma mulher para estar fazendo o curso junto de uma professora, possa me ajudar bastante, mas ao mesmo tempo acho que eu tenho capacidade de fazer. Mas o próximo curso que eu quero mostrar para vocês é o curso de Dravya Guna, curso de alquimia e remédios caseiros, tá bom? Já tem gente aqui falando para você montar. Já tem gente falando para eu montar o curso de alquimia e remédios caseiros, né? Esse curso de alquimia e remédios caseiros, pessoal, eu tenho muito conhecimento de plantas, eu sou um pouco conhecido entre os terapeutas por alguns temas, mas principalmente pela pulsologia e por esse conhecimento de ervas brasileiras. E não é difícil a gente fazer um curso desse, é uma questão de montar uma base boa para que vocês não achem que é uma coisa radical e tal, não, é uma coisa fácil de fazer, requer experiência. Fazer um óleo medicado significa que tu vai queimar o óleo umas 3 vezes, mas na 4ª vez você vai conseguir observar a transformação daquilo. Então eu estou calmamente montando para realmente fazer uma maestria. Se a gente tem algum aluno, e com certeza a gente tem do curso de rotinas ou do curso de nutrição, e vocês quiserem expressar a qualidade dos cursos que eu estou oferecendo, fiquem à vontade, acho que é uma coisa legal, porque quanto mais gente acreditar nesse conteúdo, buscar Ayurveda, melhor para todos nós, né? Que pouco a pouco, se todo mundo souber um pouquinho, a gente vai ter restaurantes com melhor qualidade de alimento, a gente vai ter pessoas mais inteligentes, mais capacitadas. Vejo que a Ayurveda é um caminho para todo mundo que quer se conhecer e criar uma independência no campo da saúde, tá? Obrigado pelas perguntas. Mais uma? O pessoal começa a dar várias sugestões. Então. Curso de diagnóstico, língua e pulso. Curso de diagnóstico, língua e pulso. Ó, pessoal, quem adquiriu o curso de culinária e nutrição, a gente dá de bônus um curso de práticas introdutórias do Ayurveda, onde eu ensino sobre diagnóstico da língua, ensino sobre uma automassagem e ensino como fazer um xarope caseiro. Então já é a base do curso de pulsologia na língua, já é a base do curso de práticas do Ayurveda com automassagem e já é a base do curso de alquimia com xarope caseiro. As inscrições abrem no início de novembro, tá? E só ficam abertas por uma semana. Mais uma, se tiver uma pergunta, é a saideira. Uma pergunta? Instagram, então. Saideira no Instagram, vamos lá. Tem uma aqui, cara. Beleza. O pessoal tem disputando aqui de onde... Então uma de cada lugar, vai. Como a Ayurveda explica a diabetes, teve uma outra pessoa que falou, explica sobre a diabetes tipo 2. Como a Ayurveda explica a diabetes? E explicar sobre diabetes tipo 2. Pessoal, vamos lá. Essa explicação ela é um pouquinho mais avançadinha. Vamos pegar uma folha nova para vocês. Quando a gente fala em diabetes, eu estou dizendo assim, ó, eu tenho aqui, como desenhista, eu sou um ótimo terapeuta, tá? Eu tenho aqui minha corrente sanguínea. Então, eu tenho aqui as minhas células, e eu tenho aqui as partículas de açúcar, a glicose. E essa glicose ela tem que entrar na célula. Isso aqui, essa célula, ela é revestida de uma membrana. Essa membrana ela chama calas.
O kala, a membrana, ela é traduzida como tempo também. Ela tem a característica daquilo que fica muito tempo nela. Então, se você ingere, por exemplo, muita coisa amarga, o amargo ele é redutor do processo metabólico. Então, eu quero tratar fungo. Você pode pingar óleo amargo na unha do pé para tratar fungo, porque ele reduz o metabolismo do fungo até que o fungo morre. Se você ingere muita especiaria, você queima essa membrana. Se você ingere muito muco, muita coisa pesada, essa membrana fica muito grossa, ou seja, membrana muito seca, vata, membrana muito fina e ácida, pita, membrana muito grossa, kapha. Então, qualquer um desses 3 problemas pode promover diabetes, porque com o tempo que a membrana fica em contato com a região, ela ganha a característica da região. Então, você tem que fazer o oposto do que te adoeceu. Ou seja, diabetes não é um problema vata, pita ou kapha, é um problema de qualquer dosha. Tem que ver a sede do problema, tem que entender aonde essa pessoa adoeceu. Qual é a característica da membrana? Por que a membrana não está puxando a glicose para dentro e mandando o dejeto para fora? Tem algum motivo para isso estar acontecendo. Pode ser porque a membrana está seca, pode ser porque a membrana está ácida, pode ser porque a membrana está mucosa. Seja um motivo, pode gerar diabetes. E esse motivo sempre é um emburrecimento das membranas. Porque os kalas, porque a membrana ficou muito tempo em contato com algo que não deveria. Tomou muito chimarrão, pode dar diabetes. Comeu muita pimenta, pode dar diabetes. Comer muita coisa doce, pesada, pode dar diabetes. Tem gente que tem diabetes sem nem comer açúcar. Estou cheio de açúcar no sangue. O cara nem come açúcar. Então já é um caso mais vata ou pita. Tá? Última pergunta. Cristiane. Tenho fibrose na barriga. Tenho fibrose na barriga. E gostaria de saber qual seria o caminho para tratar. E gostaria de saber qual o caminho para tratar. Olha só, pessoal, fibrose ela está ligada com a gordura do peritônio. Então, o peritônio é uma região de conexões e ramificações, onde você vai gerando uma boa gordura, uma boa proteção para compactar todos os órgãos da forma correta, para o intestino ter a energia que precisa, para equilibrar os 3 doshas, ter um bom movimento dos nutrientes, um bom movimento dos dejetos, ter um bom metabolismo e uma boa produção de sangue e uma boa nutrição do kapha, tá? Então, quando o seu peritônio está inadequado, geralmente a fibrose ela vai estar mais ligada ao vata, vai estar mais ligada às características de ressecamento e de endurecimento, você tem que fazer uma dieta oposta do que te adoeceu. Então é muito comum eu pegar fibrose em pessoas veganas, crudívoras, que fazem uma dieta radical há muitos anos. E aí essa pessoa vai secando um pouco o corpo. Então, vou falar de novo, suco matinal Ayurveda, ele acaba sendo uma ótima resposta para esses problemas. Mas não estou dizendo que é esse o caso, a gente tem que entender melhor o caso para tratar esse problema. Tem um remédio, chama Madhu. Madhu significa mel, eranda, eranda é mamona. O Madhu eranda é um mel curtido na raiz de mamona. Isso aqui tende a desfazer o excesso da fibrose, o excesso da gordura do peritônio que acaba compactando. Então é um ótimo remédio. Quem tem isso aqui para vender é a Rose de Salvador. Vocês encontram também na loja do Odias. odias.com.br, pega o contato lá, fala, vocês têm uma Madhu eranda da Rose para vender? Aí você usa 1 colher de sopa do Madhu eranda de manhã em jejum por ao menos 1 mês e é bem possível que você encontre um bom resultado nessa fibrose, tá? Bem, pessoal. A gente teve bastante pergunta não respondida, convido a gente para a live. Legal, olha só, a gente teve muita pergunta não respondida no Instagram, muita pergunta não respondida no YouTube, no webinário, não dá para responder todo mundo, tá? Eu convido vocês para estarem na live de amanhã, onde eu vou fazer uma revisão do tema de hoje. Eu vou fazer o seguinte, então, a live de amanhã, 12h40, está livre para vocês estarem participando de forma ativa, fazerem as perguntas ligadas ao sistema dos subdoshas. Eu ia até fazer um apêndice e explicar a pulsologia, porque agora eu vou fazer isso rapidinho também, mas só para deixar vocês com água na boca, tá? Quando a gente fala em pulsologia mesmo, pulsologia avançada, eu sinto os subdoshas no pulso.
Então você sente 5, 5, 5, 15 subdoshas nos 3 dedos aqui. Tu entende o que está acontecendo. O Prana Tavata Pitta Kapha, o Avalambaka Tavata Pitta Kapha, tu sente isso no pulso, galera. É muito bonito de ver. Funciona numa consulta assim de forma absurda de você ver a precisão que você consegue. Eu estava no show de um amigo esse final de semana e aí o baterista dele estava com uma dor de cabeça, um negócio assim. E eu falei, cara, quer que eu meça o seu pulso aí só para você ter uma ideia? O cara, pode ser. Eu medi o pulso do cara e falei assim, olha só, você frita muito sobre os seus problemas. Ele já me olhou assim, a namorada já me olhou assado, o meu amigo que me levou pro show falou, caramba, o Edinho é um bruxo mesmo, mano. Era assim umas 10h30 da noite e eu consegui ir ali na veia no negócio. Porque pulsologia, ela não tem segredo. É prática, estudo. Dizem que tudo que você pratica por muito tempo, estuda por muito tempo, leva você à maestria no tema. Eu não sou maestro em nada, mas eu sou bom de pulsologia. E quem sabe aí a gente vai conseguindo ensinar um pouquinho vocês, mas é muito importante a presença, ou ao menos a insistência no tema. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente vai encerrando essa live aqui. Ela também vai ficar disponível para os terapeutas que vai ser gravado. Não deixem de acompanhar o site da Sankhya, vai ter conteúdo novo amanhã. Tem um fórum com muita riqueza de conteúdo e tem inclusive uma lista de terapeutas do Brasil para vocês procurarem um terapeuta na região de vocês, separados por especialidade. Se vocês conhecem algum terapeuta, falem para eles se cadastrarem lá, porque o que vai tornar o site rico é a participação de todos nós. Deus nos abençoe, que a gente possa descansar. Namastê. Busquem se tranquilizar, tomar um chaizinho para dormir, para aterrar tanto conhecimento. Obrigado pela presença de vocês. Bom descanso a todos. A gente se encontra amanhã na live de 12h40. Namastê.